Já pensou o seguinte? Donald Trump faz toda essa firula que ele está fazendo lá com o Lula está empolgado em conversar com o Donald Trump. De repente, o Donald Trump anuncia que vem aqui visitar o Bolsonaro no Brasil e vai fazer um pedido para o ministro Alexandre de Moraes, para o ministro Alexandre de Moraes autorizar o Trump ir na casa do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Você já pensou se isso acontece? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Teve uma matéria da Mônica Bergamo, que foi reproduzida aqui pelo Easy Fatos, que diz que Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil, segundo a Folha de São Paulo. Mas será mesmo que isso pode acontecer? Sei não, hein? Vamos falar sobre isso. Outro ponto também que a gente vai conversar é sobre isso aqui. Os generais brasileiros reagiram sobre uma ameaça que o Donald Trump fez ao comandante do Exército Brasileiro. Depois, abre-se aqui uma aspa gigante, de monitorar a agenda do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ou seja, o Donald Trump deixou dar a bandeira, né, vazou que estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes e a sua agenda. Outro ponto que a gente vai falar também, né, é essa briga que está rolando dentro da direita, com Tarcísio Freitas, com o Eduardo Bolsonaro, está dando rusgas dentro da direita. Né? Vamos falar também sobre a situação lá na Europa. Né? Os Estados Unidos acabaram de enviar caças americanos para interceptar os bombardeiros russos que estão voando perto do Alasca. Ali, enfim, tem muita coisa que a gente precisa debater. Teve medida da Meloni, anúncio do Tarcísio nos bastidores, teve deputada que foi xingada, ou seja, tem muito, mas muita coisa para a gente debater e discutir ainda nesse editorial. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. É um prazer enorme poder estar aqui e debater um pouquinho tudo que está rolando na política com vocês. Vocês buscam um canal que traz informação com relevância, de qualidade para vocês, sejam muito bem-vindos. Nosso canal é preparado especialmente para você. Tá bom? Mas antes de mais nada, vamos começar com matéria, né? Vem comigo. Olha só essa aqui. Essa aqui é de arrancar a unha do dedão. Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil, diz Folha de São Paulo. Cara, não é piada. A própria Folha tratou disso mesmo. Será? De acordo com uma coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta quinta-feira, dia 25 de nove de 2025, na Folha de São Paulo, apoiadores de Jair Bolsonaro afirmaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode visitar o ex-presidente brasileiro no Brasil. A articulação estaria sendo conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo apresentador Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo, nos Estados Unidos com fortes conexões com o governo norte-americano. Mas não foi o único que tratou disso também, não. Olha só, o Vista Pátria também, que é do jornalista Alan Frutuoso, fez essa matéria também e disse, olha só, o Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil. Também tratou do tema. A possibilidade de uma vinda ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo planejada nos bastidores. A possível viagem estaria sendo articulada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, conforme a própria matéria que foi divulgada aí pela Mônica Bergamo. Eu te pergunto, meu amigo, você já parou para pensar? Imagina, que carão que o Lula não ia ficar. Né? Que situação mais sem graça para o Lula, para os ministros do Supremo também. O Trump vindo visitar o Brasil, vindo visitar o Bolsonaro aqui no Brasil. Seria uma cena, assim, no mínimo estranha. Imagina o advogado de Trump, Martin De Luca, que odeia o Alexandre de Moraes, fazendo uma petição pedindo autorização para o Alexandre de Moraes, para que ele autorize o Donald Trump visitar o Bolsonaro, lá na prisão domiciliar, que o Bolsonaro está cumprindo. Imagina mais, o presidente americano está lá, com a delegação dele, de repente o Bolsonaro entra dentro de um carro da delegação norte-americana e o Trump fala, tira daqui. Quem vai tirar o Bolsonaro de lá de dentro? Mas isso aqui, na minha visão, na minha opinião, a opinião, só opinião,
Cara, tá longe de acontecer, né? Assim, a probabilidade disso aqui acontecer é muito, mas muito pequena. Mas fica aí, né? A matéria aí para vocês. Mas o Donald Trump não parou, não. A gente vai observar agora no próximo bloco uma matéria que foi publicada no G1 que vai dar o que falar ainda. Acompanha comigo. Olha só isso aqui. Donald Trump assina decreto que impõe pena de morte em Washington. Olha o tamanho, né, dessa bomba aqui. O que está acontecendo? Lá em Washington, não sei se você se recorda, o Donald Trump, há pouco tempo atrás, ele decretou uma intervenção federal lá em Washington. Porque a criminalidade estava estourando, estava sem precedentes. Depois dessa decretação de intervenção federal, o Donald Trump falou que ia acabar com a criminalidade em Washington, estava pior do que o Rio de Janeiro e até Brasília. Brasília ele pegou pesado, hein? Agora, a grande questão é que depois de ter decretado a intervenção federal, ter travado uma briga na justiça, porque alguns juízes não queriam que ele fizesse essa intervenção, o Trump conseguiu, né, vitória e manteve a intervenção federal. Agora, assinou um decreto de pena de morte. O Trump falou o seguinte, ó, quem matar aqui vai morrer também. O Donald Trump assinou um decreto que autoriza a aplicação da pena de morte em Washington, após a intervenção federal na capital iniciada em agosto. O presidente afirmou que a medida se aplicará a quem cometer assassinato, defendendo que a punição deve ser imediata e exemplar. Segundo o Infomoney, Trump também anunciou que pretende expandir o reforço federal a cidades como Memphis e Chicago, marcada para uma guinada dura na política de segurança interna. Abre aspas. Aqui cabe um detalhe importante. Enquanto a esquerda chora, ai, autoritarismo, né? A população comum vê em Trump alguém que entrega exatamente o que ele prometeu: lei e ordem. Ao estender a pena capital a regiões com altos índices de criminalidade, ele envia um recado direto ao crime organizado e, de quebra, coloca os progressistas em polvorosa, ou seja, deixou todo mundo maluco. No fim das contas, é o tipo de medida que separa quem governa com firmeza de quem governa só para entregar florzinha a bandido. Esse editorial foi eu que escrevi. Tá? Assino embaixo. E aí eu não sei se você concorda comigo. A gente, brasileiro, está cansado desse discursinho mequetrefe de que, olha, tem que tratar o bandido com humanidade. Olha, o cara que é traficante, abusador, o cara que mata pessoas, este tem que ter duras penas. Lei de talião, olho por olho, dente por dente, sim. Agora, é diferente você ter um caso de um crime que não atenta contra a vida, mas o cara atentou contra a vida. É reincidente ainda, o pior. Veja o caso que aconteceu com aquela menina ucraniana que estava buscando guarida lá nos Estados Unidos. Veio um cara que já tinha passado pela polícia 14 vezes. 14 vezes. E nada resolveu. De repente ele vem e esfaqueia a menina. Foi gravado, foi filmado, ele saiu gritando. Cá entre nós, você vai defender a recuperação desse indivíduo? Pelo amor de Deus. Então, eu assino embaixo, né? Que pena que a Constituição Federal impede esse tipo de situação aqui na República das Bananas. Mas eu vou ser sincero, tá? Eu, falando a verdade para você, sendo muito honesto com você, eu acho que é mais do que, sabe, justo aplicar, né, esse tipo de pena para gente que literalmente atenta contra a vida dos outros de forma tão canalha, né, como essas figuras aí do crime organizado, né, principalmente essas figuras aí, né, que são nefastas, né? E aí, qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário, eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá, pessoal. Próximo bloco agora, a gente vai tratar também de alguns pontos, vamos dizer assim, polêmicos, né? Bem polêmicos. Olha só essa matéria do Metrópolis aqui. Generais reagem ao risco dos Estados Unidos tirar o visto do comandante do Exército. Será que vão fazer igual o Maduro, falar que vão
Acabar com o imperialismo yankee, o malvadão dos Estados Unidos? Pois é. Após a coluna do Paulo Capelli revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, o general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil no USA Southern Command, ou seja, no Comando do Sul, general Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso. Durante as conversas, Gamas e Matias responderam que problemas pontuais entre governantes dos dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação no meio militar. A reação dos generais foi revelada pelo Estadão, confirmada pela coluna. Ou seja, a turma aqui, né, entendeu que, tanto faz, o Trump que resolva, mas não deveria ir atrás dos generais. Ou seja, a cooperação militar, né, é de anos. O Vista Pátria também fez a publicação o seguinte: após os Estados Unidos estudarem revogar o visto do comandante do Exército, Tomás Ribeiro, o militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil, comentaram o caso. Comentaram dizendo, né, que o Brasil, literalmente, né, o Donald Trump não deveria, né, se envolver nessas questões militares. Coisa do Lula, do Exército, do Exército. Só que o problema é que os Estados Unidos, em especial, né, a administração Donald Trump, ela monitorou a agenda do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E ao monitorar a agenda do ministro Alexandre de Moraes, eles entenderam que a figura que mais visitou o Alexandre de Moraes, que mais entregou dados para prender Bolsonaro e os generais, foi o Tomás Paiva. Os Estados Unidos rastrearam reuniões entre Moraes e o comandante do Exército. Os Estados Unidos rastrearam reuniões entre o ministro do STF e o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva. Segundo a coluna do Paulo Capelli no Metrópolis, Washington avalia até a possibilidade de revogar o visto do militar, levantando suspeitas de que Moraes teria influenciado a sua nomeação e poderia contar com o apoio da cúpula militar para suas decisões. O caso já gera apreensão em generais brasileiros e nos Estados Unidos, que temem um abalo da cooperação entre os dois países. Matéria fonte da Terra Brasil Notícias. Agora, para pensar comigo. Um juiz da Suprema Corte, que deveria zelar pela Constituição, aparece em reuniões secretas com o comandante do Exército. Se fosse em qualquer outro país, já estariam gritando golpe nos jornais. Mas aqui, o silêncio da grande mídia é ensurdecedor. Pior, os Estados Unidos, que não costumam mover um dedo sem interesse estratégico, já monitoram os encontros e estudam sanções. Ou seja, quando até os gringos percebem que a mistura entre toga e farda fede, é sinal de que o jogo de bastidores é bem mais sombrio do que eles querem admitir. E é literalmente isso, pessoal. Se fosse, né, alguém da direita, se fosse, né, o André Mendonça se encontrando com o general Heleno, já iam estar falando, olha só, o STF está tramando um golpe. Agora, eles podem tudo, eles podem fazer o que eles exatamente quiserem, né? A situação não está fácil, não, no Brasil, né? Quando a gente tem que noticiar uma matéria dessa, falando que isso é tranquilo, está dentro da normalidade, é porque já não está. Vamos lá? Vou judiar de vocês agora. Vocês sabem por quê, né? É o seguinte, o Lula disse que o Trump foi mal informado sobre o Brasil. Mandou uma indireta para o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro fez um monte de mentira contra o Brasil, que o Brasil não é esse malvadão que eles estão pintando, não. Longe disso. Pelo amor de Deus. O Brasil, pelo contrário, é absurdamente democrático. É um país que protege as liberdades. É um país maravilhoso. Só que não, né? Dá uma olhada só no que o Lula falou aqui, né, numa das reuniões bilaterais da ONU. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição. E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Pois é. O que eu vejo em relação a essa matéria aqui?
Tá? Eu tô vendo que sim, o Lula viu uma oportunidade de ouro na mão dele e o Trump também. Ou seja, vão rifar o Bolsonaro. O Lula vai acabar que essa história de regular Big Techs talvez seja um dos pedidos do próprio Trump, mas vai entregar as terras raras para o Trump. O Bolsonaro já vai ficar de lado. E aí, o Lula vai pousar do cara que foi lá para os Estados Unidos, tirou as tarifas que o malvadão do Eduardo Bolsonaro tinha colocado. O Lula conseguiu a narrativa perfeita. Então, nada me assustaria, nada, absolutamente nada me assustaria se houvesse um acordo ali e o Lula voltasse sem as tarifas. E aí, meu amigo, isso seria impactante para 2026. Tá? Seria impactante. Mas, enfim, estão lá, estão passeando com o seu dinheiro. O Metrópolis acabou de sair uma matéria agora, né? Acabou de publicar aqui com o Gil Diniz sobre essa viagem do Lula lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho da viagem que você pagou, mas não fez. Dá uma olhada. A comitiva de servidores públicos que está em Nova York acompanhando o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU e nos eventos paralelos soma pelo menos 100 pessoas e já consumiu mais de 3,3 milhões de reais em hospedagem e transporte em Nova York. Esse valor inclui reservas de hotéis e aluguéis de veículos para o deslocamento das autoridades brasileiras. Entre os gastos já registrados estão R$ 826 mil em diárias no hotel Omni Berkshire Place e quase 956 mil no Hyatt Grand Central. Além dos ministros e dirigentes que participam diretamente da Assembleia da ONU, viajam também servidores públicos e empregados de empresas estatais que têm compromissos paralelos, como a Semana do Clima. Mas nem tudo é só trabalho. Integrantes do governo registraram nas redes sociais os passeios turísticos e as atividades pessoais no período da viagem, como corridas no Central Park. O secretário do Meio Ambiente, André Lima, por exemplo, compartilhou uma marca de 10 quilômetros percorridos no parque. O Ministério alegou que a prática ocorreu fora do expediente dele e não gerou custos adicionais. Os dados da comitiva foram levantados pela reportagem a partir de portarias que são publicadas no Diário Oficial da União. Mas o número final de viajantes é maior do que esse, porque alguns nomes ainda não foram divulgados, incluindo do chamado Escalão Avançado, o SCAV, que é responsável por preparar a visita presidencial. Até agora, apenas parte dos servidores recebeu o pagamento das suas diárias, e por isso é impossível calcular o custo total dessa viagem. Uma coisa é certa, eu garanto para você, barato não foi. Outra coisa é certa, eu garanto para você, não vão divulgar o valor real. Outra coisa é certa, eu garanto para você, e mesmo que divulguem falando que ficou R$ 1 bilhão, foda-se você. Você já pagou, você não usufruiu e eles não estão nem aí com a sua opinião. Não tenham dúvidas disso aí. Tá? Não tenham dúvidas em relação ao que, o que eles pensam sobre você. Não estão nem aí. Houve um racha dentro da direita. Isso é inevitável, inegável, trouxa de quem pensa diferente é porque não quer entender de política. É o seguinte, há uma ala, sim, que vê muito mérito no que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. E essa ala entende que o que estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro, agora, rifando o Eduardo Bolsonaro, porque é isso que eles estão fazendo com ele. É uma bruta de uma sacanagem. E alguns já começaram a se posicionar. Quem está do lado do Eduardo Bolsonaro, quem está do lado do Tarcísio. Sim, teve esse racha, não tem discussão. O primeiro a se manifestar aqui foi o Gil Diniz. Ele que é deputado estadual por São Paulo, ele escreveu o seguinte: os bolsonaristas de coração, idealistas desde sempre, estão com Eduardo Bolsonaro. Os bolsonaristas de gogó, oportunistas de ocasião, estão fingindo que nada está acontecendo. Só pensam no fundo partidário e na legenda para o ano que vem. Eduardo Bolsonaro tem o meu apoio. É simples. O PL está rifando o Eduardo Bolsonaro. E isso não é novidade para ninguém.
Todo mundo sabe disso. Olha essa matéria do Conexão Política. O Ciro Nogueira fez uma publicação com críticas ao Eduardo Bolsonaro. Eu já vou passar ela para vocês. Distantes do bolsonarismo, Lira e Nogueira despencam nas pesquisas e tendem a não se eleger em 2025. Meu amigo, se vocês não entenderam a força que o bolsonarismo ainda tem, problema de vocês. Conexão Política. Arthur Lira, do PP em Alagoas, e Ciro Nogueira, do PP no Piauí, vivem momentos desfavoráveis nas principais pesquisas eleitorais do país. Ambos planejam disputar o Senado em 2026, mas os levantamentos apontam queda na intenção de voto, com risco concreto de derrota. Nos dois estados de origem, a tendência registrada é de que o Centrão não consiga garantir cadeiras de forma isolada, sem alinhamento com a direita, sobretudo com a base de apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lira e Nogueira perdem competitividade em todas as frentes, ou seja, toda vez que não estão fechados com o Bolsonaro, eles perdem força. A publicação do Ciro Nogueira foi essa aqui, abre aspas. Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo, falando que tem a extrema-direita. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral de Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. É óbvio que foi interpretada de duas formas isso aqui. De um lado, aquela turma que interpretou da seguinte forma: o Ciro Nogueira está mandando uma indireta para o Eduardo Bolsonaro. Só pode. Falando que todo mundo tem que se juntar, se unir ao centrão, né? Ou seja, desde a centro-direita quanto da extrema-direita, todo mundo tem que se juntar aqui no centrão, né? Na direita é que ele diz permitido. Eles viram até que o Aécio e o Rodrigo Maia disseram que são de direita, só para constar, é essa direita que eles defendem. Por outro lado, tem uma outra ala que fala que o Ciro Nogueira está certo. O Eduardo Bolsonaro, ele não tem chance. E ele falar agora que vai concorrer, que é o candidato ao presidente, pode até prejudicar a chance de pegar uma eleição ganha e tirar, né, o Lula do poder. E a grande questão que fica é, e aí? Tirar o Lula do poder, encarando, sei lá, um Tarcísio, ou mesmo um candidato do centro, ou não? Pois é, deputado Eduardo Bolsonaro está numa fase em que ele está sendo fritado, literalmente. E agora ele pode até perder o seu mandato. De um jeito ou de outro. Eles querem neutralizar o Eduardo Bolsonaro. O outro não. Desculpa aí, vocês vão ficar bravos comigo, mas o Flávio Bolsonaro é aquele morde a sopra, aquela coisinha aqui, a coisinha aqui lá. Agora o Eduardo Bolsonaro não. Ele se incomoda. Esse conseguiu sanção da Magnífica contra o Alexandre de Moraes. Esse é idealista. Esse acredita no que o pai pregou. Esse acredita literalmente no bolsonarismo, na ideia bolsonarista. E aí é por isso que eles querem eliminar do jogo. Não eliminaram, porque ele está lá nos Estados Unidos. Mas eles vão neutralizar. Os próprios partidos querem tirar a credibilidade e a voz do Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhada nessa matéria do Estado de Minas aqui. Deputado mineiro é escolhido relator do processo contra Eduardo Bolsonaro, ou seja, processo de cassação. Matéria aqui do Metrópolis. Câmara define relator de ação que pode cassar Eduardo Bolsonaro. Acompanha comigo. Perfeito, Choquete. O deputado, conta pra gente, então, como é que é essa expectativa? O Conselho de Ética, é claro, não é já a cassação do parlamentar, mas é ali também que se entende um pouco, né, do entendimento da Câmara em relação a esse parlamentar. Então é sim um processo importante e que pode mudar a vida do deputado que está lá desde março nos Estados Unidos. É isso, Natália. Agora eu acabei de designar, né, agora pela manhã, o deputado delegado Marcelo Freitas como relator da representação número 22 de 2025, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então,
A partir de agora, como é que vai funcionar? O deputado o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem 5 dias para apresentar uma defesa prévia, certo? E o deputado Marcelo Freitas tem 10 dias para dizer se vai aceitar ou não o processo, se vai ter admissibilidade ou não. Tendo admissibilidade, ele apresenta um plano de trabalho para o colegiado, se ele vai pedir oitivas de testemunha, se ele vai querer ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro, se ele vai querer ouvir o deputado Lindenberg Farias, líder do PT e autor dessa representação. E aí sim, durante esse plano de trabalho em execução, no final a gente vota o relatório, o colegiado vota o relatório final, havendo o arquivamento, o relatório votando pelo arquivamento, ele vai ser arquivado no Conselho de Ética. Caso o relatório seja pela iniciação ou seja pela cassação, aí sim vai para o plenário da Câmara, lembrando que a decisão final é do plenário da Câmara dos Deputados. É isso. Então, o deputado Marcelo Freitas, né, ele é hoje um dos nomes fortes do Centrão. Tá? E aí, o Marcelo Freitas, ele é um cara que vai de acordo com, né, a maré. O Marcelo Freitas, ele pode simplesmente rejeitar o relatório e falar, não, o processo morre aqui. Ou ele pode falar, não, segue o relatório. Eu acho que ele tem que ser cassado. Se o Marcelo Freitas falar, ó, segue o relatório, o processo ainda tem que ser julgado, defesa. Vai muito tempo ainda. Vai muito tempo ainda. Quer dizer, se eles não quiserem acelerar. O que pode estar acontecendo? Uma pressão pelo Marcelo de Freitas para ele aceitar o relatório. Porque, assim, o Marcelo Freitas foi um dos caras que articulou, inclusive, a eleição do Nicolas Ferreira. Então, assim, ele é um centro, mas é um centro mais pro lado da direita. Então, não acredito, de forma alguma, né, que se fosse uma decisão livre, desimpedida, ele ia pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro. Mas com a pressão do governo, com a pressão do STF, pode ser que ele aceite sim. E aí vem aqui matéria do Luiz Barça, né? Nos bastidores, Tarcísio diz que está fora da disputa presidencial. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem dito a interlocutores que não pretende disputar a presidência da República em 2026. Segundo aliados, ele demonstra convicção de que ficará fora da corrida presidencial diante da fragmentação da direita e dos atritos com o deputado Eduardo Bolsonaro. Está incomodando muito é que eles queriam o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro, tá? Tirando o Tarcísio aí, de certa forma, da jogada. Tarcísio avalia que a articulação de Eduardo junto às sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil contribui para dividir ainda mais o campo conservador e, indiretamente, fortaleceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia do governador está concentrada em buscar a reeleição em São Paulo, evitando a dependência da família Bolsonaro para viabilizar uma candidatura. Hoje é fato que o Tarcísio de Freitas, de certa forma, ele já não depende tanto mais do Bolsonaro para tentar a reeleição em São Paulo. Hoje o mercado financeiro está do lado dele. Hoje o Centrão inteiro, Kassab, PSD está do lado dele, progressistas, os republicanos, que é o próprio partido dele. Então, todos esses partidos já estão totalmente fechados. A gente já viu um racha do Tarcísio acontecendo com o Bolsonaro ali em 2024, quando o Tarcísio apoiou o Nunes e o Bolsonaro ficou tendencioso. Deu uma quedinha pelo Pablo Marçal. Vocês sabem que foi. Ele balançou o Bolsonaro. Mas no final das contas acabou ficando com o Tarcísio. Mas o Tarcísio se mostrou forte dentro de São Paulo, sim. Então, para não ficar tão dependente do Bolsonaro, o Tarcísio pode, sim, abrir mão dessa disputa, achar que não é o momento. Ele é jovem. O Tarcísio deve ter o quê? 40 e poucos anos? Tem 50 anos. Dá para esperar mais 4 anos tranquilamente, né? Não tem 60 anos. Dá para esperar aí tranquilamente mais 4 aninhos. Na próxima eleição, se ele estiver muito bem aliado, a depender da situação, aí sim, ele concorre. Mas há grande possibilidade de que o Tarcísio de Freitas, sim, né, pule fora dessa candidatura. Tá? Pule fora dessa candidatura. Agora, tem um ponto que a gente precisa falar sobre isso também. O Bolsonaro se sentiu traído por Nunes e Tarcísio. É o que falou um aliado próximo do Bolsonaro. Um interlocutor próximo a Jair Bolsonaro revelou que o ex-presidente sentiu uma profunda decepção com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
e o prefeito Ricardo Nunes. Durante esse período em que está sem comunicar devido ao STF, ou seja, preso, os dois teriam aproveitado para promover encontros sobre a eleição de 2026. Ou seja, a acusação de um aliado aqui do Bolsonaro é que enquanto o Bolsonaro foi mandado para a cadeia, o Tarcísio e o Nunes foram articular para a eleição de 2026. E aí o Eduardo ficou sabendo disso, é por isso que o Eduardo está pistola com o Tarcísio. Apesar dos esforços de Nunes para apoiar Bolsonaro, o ex-presidente percebeu que ambos não compartilham sua visão política, conforme alerta de seus próprios conselheiros. Nos bastidores, Tarcísio tem trabalhado para conter os danos e teria combinado com Nunes. Eleições 2026 é assunto proibido. Será que é isso mesmo? Não sei. Sei que, no final das contas, o pleito de 2026 ainda está totalmente indefinido. Quem falar que já cravou quem serão os candidatos, quem terá favoritismo hoje, está mentindo. Está mentindo se falar que sabe 100%. Ok? É isso. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.